grande abraço para você, ligado aqui nas redes sociais do Lance Voz do Esporte. Está começando mais um podcast A Rodada para falar da 35ª do Campeonato Brasileiro, que definiu o seu campeão. O Palmeiras ganhou o seu Endeca Campeonato Brasileiro. A gente vai repercutir bastante aqui esse título que veio antes do Palmeiras entrar em campo com a derrota do Inter. Vamos falar bastante, vamos ter resenha, vamos ter entrevista. E sempre no oferecimento de Galera Bet, a sua melhor aposta. Você vai lá no site da Galera Bet, faz um rápido cadastro e já pode fazer as suas apostas esportivas. Na primeira vez que você entrar e se cadastrar, você ainda ganha um bônus de R$50. Aí fica fácil, né? Para você mostrar seus conhecimentos, mostrar o quanto você manja e ainda tirar aquele troquinho que sempre dá aquela força no final do mês. Galera Bet, a sua melhor aposta. No final do programa, a gente vai ter as odds da próxima rodada para você também já ficar de olho em tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Sou Guto Monte Ablas, estou aqui hoje na apresentação do podcast A Rodada. Ao meu lado está aqui o Diego Floriano, nosso parceiro, nosso colega, para falar um pouco, também comentar esse título do Palmeiras, você que acompanhou de perto, contar um pouco essa história. Fala aí, Diego. Gutão, sempre um prazer, obrigado pelo convite mais uma vez. Falar um pouco desse Palmeiras campeão, merecidamente campeão. Falar também que quem ligou o ar-condicionado aqui de São Paulo pode desligar já, que tá um frio na capital impressionante. E o nosso convidado hoje é resenha pura, tenho o prazer de chamá-lo de amigo. E jogou com Marcos, Denilson, Edmundo e Valdívia. Você imagina o que não tem de resenha pra contar pra gente, Você ainda foi treinado por um tal de Vanderlei então, Luxemburgo nessa mesma época, né? Vamos apresentar ele, o Gustavo, zagueiro campeão paulista pelo Palmeiras em 2018, com muita história, uma carreira enorme. Também a gente aqui com você para falar do Palmeiras campeão, para lembrar a tua história. Prazer ter você aqui, Gustavo. Prazer todo meu, obrigado Guto pelo convite, obrigado Diego, né? Como o Diego falou, a gente além de torcedor palmeirense, né? A gente somos amigos e falar do Palmeiras, né? Desse campeão, desse título, né? Que foi muito importante e dos anos, né? Que o Palmeiras vem conquistando essa autonomia dentro do futebol brasileiro e mundial, né, o respeito, então sempre importante. E também tive a minha passagem muito, muito prazerosa, muito bacana, né, onde eu tenho muito orgulho de ter jogado e ter vestido a camisa do Palmeiras, né, um time que eu sou torcedor, todos sabem, né, e ter sido campeão para mim foi uma honra muito grande. Legal, legal. Esse, então, o Gustavo, que vai falar bastante aí da sua carreira. Mas antes, como você já está acostumado, vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. Primeiro, com os resultados da rodada. Vai aparecer aí na tela para você, para a gente saber como foi esta rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí. O Ceará começou com Ceará 0, Fluminense 1, Botafogo 0, Cuiabá 2, grande jogo no estádio do Morumbi, São Paulo virou o placar, tomou empate no final, 2 do Caleri de um lado, 2 do Vargas do outro, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. Aí o jogo que definiu o título brasileiro, América Mineiro 1, Internacional 0. Com esse resultado, o Palmeiras já entraria em campo mais tarde como campeão brasileiro. Atlético Paranaense 3, Goiás 2, Juventude já rebaixado 0, Coritiba brigando, lutando contra, tem 1, Atlético Goianiense 2, Santos 3, Avaí 1, RB Bragantino 2, Flamengo 1, Corinthians 2, e aí o jogo da festa, o jogo que deu o título oficialmente, teve volta olímpica, teve muita alegria da torcida, Palmeiras 4, Fortaleza 0. Classificação do Campeonato Brasileiro já com o campeão definido. Palmeiras não pode ser mais alcançado. Campeão, 77 pontos ganhos. Na segunda colocação, Internacional com 64. O Flamengo na terceira com 61. Fluminense na quarta com 61. O Corinthians na quinta também 61 pontos. Sexto colocado, Atlético Paranaense, 54. Esses os que hoje estariam indo para a Libertadores de forma direta. Na sétima colocação, Atlético Mineiro com 52, oitavo São Paulo com 51, os times da chamada pré-Libertadores. Nona colocação, América Mineiro 49, décimo Fortaleza com 48, décimo primeiro Botafogo 47, décimo segundo o Santos com 46, RB Bragantino 13º, 44 pontos. 14º colocado o Goiás com 43, 15º Curitiba 38, 16º
o Cuiabá com 37. Na zona maldita, na zona de rebaixamento, 17º Ceará 34, 18º Atlético Goianiense 33. E aí os dois que já deram adeus, o Avaí 19º 28 e o Juventude Lanterninha 21 pontos. Esses dois já não têm mais chances. Melhores momentos da rodada, algumas partidas. Primeiro, o São Paulo saiu na frente com um pênalti. É meio estranho, muita gente contestou, mas o Pablo Maia deixa a mão por ali, né, Diego? É o movimento antinatural que chama, né? Ele vai em direção à bola com o braço, isso pra mim é pênalti. Um jogo muito movimentado. O Vargas, que entrou aí no lugar do Hulk, o Cuca estava testando o Sacha, não deu muito certo, aí agora testou o Vargas na vaga do Hulk lesionado. E deu certo nesse jogo, e é impressionante como o Caleri nasceu para jogar no São Paulo. É impressionante como ele faz gol jogando com a camisa do São Paulo, tem o espírito, é ídolo da torcida do São Paulo, um jogador que marca muitos gols. O São Paulo até sofreu um pouco de Caleri dependência durante uma época da temporada, e o São Paulo tem um grande problema, ele oscila muito dentro da mesma partida. O primeiro tempo do São Paulo foi espetacular, foi muito bom, até que chegou a virada com os 2 gols do Caleri, o Caleri sempre muito atento ali dentro da área. Só que o segundo tempo do São Paulo entrou desatento, sabe? Parecia que a bola queimava e deu muito espaço para o Atlético Mineiro. O Rogério falou muito disso, disse que é o preço de um final de temporada, né? Ele citou isso como a explicação. A bola do Caleri que já tinha entrado no primeiro lance, sim, ele só completou lá, é o artilheiro do São Paulo, a temporada mais artilheira dele na história. Mas assim, mesmo na primeira passagem dele do São Paulo, o São Paulo chegou numa semifinal de Libertadores, e sempre muito à vontade com essa camisa. E o São Paulo, essa oscilação, eu acho que também vem muito da parte mental. Você perder uma final sul-americana para uma equipe que tem uma folha salarial muito menor que a sua, realmente abala um pouco o emocional do jogador. Já estamos em Santos e Atlético Goianiense. O Santos sai na frente. É um jogo que acabou sendo um pouco mais duro do que o Santos esperava, até porque é um time que luta contra o rebaixamento. Mas nessa hora, esses times também estão lutando pela vida, digamos assim. É a última gota de sangue para você sobreviver aí na Série A. E eu não acho o time do Atlético Goianiense tão ruim assim. Chegou na semifinal do Sul-Americano. Eu acho que tem bons nomes, o Wellington Rato, o Churin marcando muitos gols. Tem o Baralhas, que é um volante um pouco mais pegador, mas mesmo assim aparece um jogo ou outro aí perto da área para dar um passe ou para marcar o gol. Acho que o Atlético Goianiense poderia ter tido uma melhor sorte, mas teve até a virada no jogo. E o Atlético Goianiense brigando para não cair. O Santos muito valente, né? O Santos também que oscilou muito, após a saída do Lisca, entrou o Orlando, então assim, o Santos vem brigando e pode até briscar aí, porque não, uma vaga na pré-Libertadores, né? Matematicamente pode contar com isso. Que vacilo na saída de bola. Vacilo, mas e que tapa, hein? Que tapa. Não é fácil pegar essa bola assim, parece fácil, o jogador faz parecer fácil. Como é que fica a cabeça do zagueiro nessa hora, Gustavo? Na hora que erra assim? É difícil, né? Principalmente uma bola que parece ser fácil, né? Talvez assim a simplicidade nesse momento deveria acontecer, né? Somente você joga essa bola para fora, você pode organizar sua equipe de novo. Principalmente, como o Diego citou, né? O lado emocional ela se torna muito grande. Qualquer erro, né? Às vezes você está numa fase tão boa que o erro ele passa despercebido, né? E numa fase às vezes ruim, como o Atlético Goianiense vem lutando a cada rodada para não ser rebaixado, né? E é difícil, qualquer erro pode custar caro, como custou, né? Você toma o 2-2, o empate, aí você tem que se reorganizar de novo e acaba jogando com uma grande equipe, com grandes jogadores, você acaba pagando esse preço, né? Já estamos aí com imagens do Maracanã, a vitória do Corinthians, né? Que praticamente já garantiu matematicamente o Corinthians na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo ainda naquela ressaca do título brasileiro, permitindo o Corinthians um bom resultado fora de casa. E é bom destacar, o Flamengo com um time reserva, bastante jovens, e 60 mil pessoas no Maracanã. Maracanã lotado, olha que golaço do Matheus França. Olha, não sei se o caso deveria sair do jeito que saiu também, mas eu acho que a inteligência desse menino, aliás, pra mim, o maior reforço pro Flamengo em 2023 chama-se Everton Cebolinha. Ele é adaptado à equipe do Flamengo, briga pra ser titular dessa equipe porque ele é muito diferente. E o Duqueiroz tem 2 gols na carreira, se não me engano. Um na La Bombonera e um no Maracanã. Tá ruim de gol do Queiroz? Tá tranquilo, né? Só contra um Boca Juniors e um Flamengo, né? E eu acho que o Corinthians tem que decidir logo o futuro do Vitor Pereira.
Porque muito do planejamento, aliás, o Yuri Alberto, que foi um jogador que mudou o patamar do Corinthians essa temporada, muito inteligente, ambidestro, bate Demorou pra para acordar, mas quando acordou... quando acordou foi de vez. Foi, inclusive contra o Atlético Goianiense, que ele marcou 3 gols na Copa do Brasil e o Corinthians classificou. Mas tem que decidir logo, porque o Paulistão começa dia 15 de janeiro. A pré-temporada é um mês, daqui a um mês praticamente. Se você não decidir o futuro do técnico, você não vai conseguir decidir qual jogador o técnico quer. Agora já com imagens do jogo do título, né? O Inter perdeu um pênalti ainda no começo do jogo, o Alan Patrick batendo, defesaça do Cavicchioli. No rebote, também uma defesaça, né? Ele corajoso, saiu no pé do Alan Patrick. E dava para perceber o Inter um pouco tenso na partida, principalmente depois que o Alan Patrick perdeu o pênalti, que o Cavicchioli defendeu, deu para perceber um nervosismo muito grande da equipe do Inter. A missão já era muito difícil, né? Aí e o Ale, cabeceando, se livrou muito bem da marcação ali e acabou passando entre as pernas do Kehler ali, que é bom goleiro, inclusive assumiu a titularidade no lugar do Daniel, após o Daniel se lesionar. E o América Mineiro, de novo com o Wagner Mancini, brigando por uma pré-Libertadores. Então é bom destacar que o Mancini faz um excelente trabalho novamente no América Mineiro. A festa, olha a festa do torcedor do Palmeiras, o lançamento, o gol do Rony, o Rony que também cada vez provou, né? O Palmeiras buscava um camisa 9, não precisou, colocou um camisa 10 ali que deu certo. Foi uma improvisação também, né? Porque todos sabemos que o Rony é de lado de campo. Só que ele foi ali pro centroavante. O Dudu é muito craque de bola, gente. O Dudu, infelizmente, tem muita concorrência na mesma posição na seleção. Mas se você for pegar uma amostra dos últimos 6 anos do Dudu, tirando a saída pro Catar, gente, o Dudu é um craque de bola. É impressionante. Todo mundo queria ter ele no seu time, sabe? É um jogador habilidoso, líder. E o Rony novamente marcando o segundo gol e o terceiro do Palmeiras. Eu acho o Rony um jogador muito subestimado até pela torcida do Palmeiras. Também pela imprensa e também pela torcida do Palmeiras. Um jogador importante nas 2 conquistas da Libertadores, importante na conquista do Paulista, importante na conquista do Brasileirão. Um jogador que pouco se fala nele, mas que é essencial. O Palmeiras sem o Rony perde identidade ofensiva. E aí, para explodir o torcedor, o Endrick, no primeiro jogo dele como titular no Allianz, vai lá e deixou a sua marca. Terceiro gol dele no Brasileirão, havia marcado 2 contra o Atlético Paranaense, para consolidar essa festa do título brasileiro. E eu até comentava com alguns colegas lá da equipe que esse Palmeiras é tão forte, é tão bom, que ele fez esse Fortaleza bem treinado pelo Vojvoda parecer um catado. Ele dominou o time do Fortaleza de uma forma muito grande. Mas o Palmeiras jogou sem responsabilidade também. Isso facilita. Você jogar sem responsabilidade, o jogador vai ter mais liberdade para fazer um toque diferente, para arriscar mais, para perder um gol. Não tem a pressão que você teria num jogo normal. E é bom destacar, o Endrick, 16 anos, 5 jogos, 3 gols. Um jogador que ele mesmo fez um marketing pessoal, falou assim, eu fiz os gols do título, que foram os gols contra o Atlético Paranaense. Não deixa de ser, mas muito inteligente, o menino já trazendo isso pra ele. Um menino muito correto, parece ter muito caráter. Já falou assim, não, deixa pra lá o interesse dos europeus, eu quero ficar no Palmeiras. E muito inteligente, muito bem assessorado. A história de vida dele e da família dele é linda. E eu acho que esse menino aí já estará no próximo ciclo da seleção brasileira. E a galera já tá projetando... acabou a história da procura do 9, volta o Rony pra ponta, deixa o Endrick e Dudu que ataque, né? Com o Rafael Veiga ali exatamente, armando. Você vai ver o quarteto pro ano que vem, se você for pegar os melhores, ali Rafael Veiga armando no lugar do Scarpa, que é uma perda enorme para o Palmeiras. Que vai pra Europa, não tem jeito. Sonho dele sempre foi, e outro muito profissional. Desde o começo disse, não, tenho o sonho de ir pra Europa e vou. E vai ganhar menos lá no Nottingham Forest do que ganharia no Palmeiras. Veiga, Dudu, Endrick e Rony, eu não sei se fica devendo pra muito time no país aí, nem pro Flamengo. Concordo com você. Falamos então do título brasileiro da equipe do Palmeiras, falamos bastante da rodada. Vamos começar nossa resenha com ele. Gustavo Schiavolin, zagueiro, ex-zagueiro, né? Hoje em dia auxiliar técnico, trabalhando para fazer... Quer ser técnico mesmo, né, Gustavo? Hoje atualmente a gente está com uma escola CBF School em Campinas, né? Uma escola de futebol de meninos de 4 a 17 anos, né? Então hoje eu sou treinador do Sub-13, Sub-15, 17, coordeno a parte técnica toda, né? Então eu estou bastante contente. Fiz a licença B recentemente, né? O ano passado, o próximo ano eu quero fazer a licença A. E a gente sempre, né, se atualizando, né? O network acho que é muito importante, o relacionamento. Quero próximo ano fazer ver alguns treinos do Palmeiras, né? Alguns outros clubes também, até ir para fora.
Mas eu gosto, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu me identifiquei bastante. Eu gosto principalmente dessa gestão de pessoas, principalmente esses valores que estão invertindo um pouco na nossa sociedade de meninos, né? Que hoje perdeu muito os valores, princípios, e a gente tenta corrigir. É uma coisa que eu li o livro, já li 2 vezes o livro do Abel, e eu acho que eu admiro muito assim, essa gestão de pessoas dele. Eu acho que a gestão de pessoas em todos, você está conectado em todos os setores, acho que faz toda a diferença. Então hoje, lógico que realça a individualidade de cada atleta, né? No caso do Dudu, como você citou, né, Diego, do próprio Henrique, que é uma promessa, já vejo uma realidade muito grande dentro do futebol mundial. Então, mas assim, o mais importante é o coletivo estar forte. Então eu venho trabalhando bastante nesse sentido, né, para que um futuro próximo possa estar em algum clube. Até você citou que quer fazer um estágio ali no Palmeiras, uma passagem, acompanhar os treinos. Mas hoje, até a própria Leila falou que se vier uma proposta da seleção pro Abel, ela vai liberar. Você acha que é o técnico pro momento para a seleção mesmo? Ah, com certeza, né? Eu acho que, em todos os sentidos, assim, eu acho que é hoje disparado o melhor treinador do futebol brasileiro, né? Pelo tudo que ele vem conquistando, pelo tudo que ele conseguiu transformar o Palmeiras, né? O Palmeiras sempre foi uma equipe grande, mas ele conseguiu uma equipe sólida. Eu acho que é mais importante. Sempre vem ganhando e sempre conseguindo aí o equilíbrio. Eu acho que o futebol tem que ter equilíbrio, porque você vê muitos clubes que ganham campeonatos durante 1 ano, 2 anos e acaba naturalmente decaindo um pouco, né? Porque aí mudanças, aí às vezes até a parte mental do atleta, aquela coisa do acomodismo na zona de conforto, e ele tira muito essa zona do conforto, ele vai muito para a zona do confronto, de sempre estar buscando os novos objetivos, novas buscas, objetivos. Então isso fez toda a diferença dentro do Palmeiras e vem fazendo essa diferença. Então você pegar esse ano, todos os campeonatos o Palmeiras chegou, ou no entanto buscou, ou brigou, então isso que é importante. E acabou de fazer 2 anos e sempre foi assim, né? Exatamente. Eu acho que a eliminação mais precoce foi a Copa do Brasil esse ano, que foi nas quartas de final. Sim. O resto, teve eu acho que o CRB também, CRB né? também, que acho que foi a terceira fase. Foi a terceira fase, mas assim, é esporádico, sempre tá Sim. brigando pelo título. Sim. Mas falando um pouco de você, natural de Campinas, começa a sua carreira no Guarani. Como é que foi esse início? Como é que você chegou? Você sempre quis ser jogador desde pequenininho? Conta um pouco pra gente como é que começou o Gustavo atleta. Hoje eu tenho 40 anos, né? Eu comecei no futsal de Campinas, né? Comecei no Banco do Brasil, depois passei pro Rigesa, e eu entro no campo com 12 anos no Guarani, né? Então, assim, era um sonho de menino, que talvez era a única oportunidade, ou talvez não, acho que era a única oportunidade de mudar minha vida. E era um sonho de criança, realmente de conseguir, de primeiro ter o sonho de ser um jogador profissional, né? Eu vi, às vezes, os jogadores profissionais do Guarani saindo, jogando, e às vezes eu ficava de gandula. Então, eu imaginava eu dentro daquele campo, com o estádio cheio, né? E Deus me capacitou, que fiquei no Guarani dos 12, desde o dente de leite até o profissional. E aí eu acabo estreando contra um rival que eu adoro muito, sempre quando eu jogava, de ganhar, que é o Corinthians, né? Então já estreiei no Guarani em 2001, no Pacaembu, com 18 para 19 anos. Né? E eu jogo uma Taça São Paulo também com 16, 17 anos, fiquei em terceiro colocado com 16 anos na Taça São Paulo, faço um gol nessa Taça São Paulo e vou pro profissional. E aí eu acabo estreando Guarani e Corinthians, né, no Pacaembu, e a gente acaba sendo vitorioso, 3-0, marcando o meu ídolo na época, o Luizão, Luxemburgo, que era o treinador, o Corinthians um baita de um time. E aí acaba minha vida mudando toda, né? Então, assim, o Guarani foi alicerce assim, na minha carreira de conseguir desde dos 12 anos até os 20 aí se tornar profissional. E isso tá falando em 99, essa estreia, né? Foi em 2001. 2001. Um time que havia já sido campeão mundial, bicampeão brasileiro consecutivo, ou seja, uma estreia de fogo, marcando o Luizão, que é um centroavante, e você conseguiu sair sem tomar gol, né, junto com a sua defesa. Exatamente. E o Luizão, em 2002, vai para a Copa do Mundo, Sim. né? Então, assim, além de você marcar o Luizão, ele viveu um grande momento, né, na carreira, né? Então, para mim, assim, um menino sonhador de você estar marcando o seu ídolo. Né, depois do jogo ele me dá a camisa, tenho até hoje guardada. Então, assim, são lembranças boas, né, que talvez aí, que eu sempre falo, o futebol ele não escolhe a hora, não escolhe o momento, não escolhe o dia. E Deus me capacitou para estar naquele momento vivenciando aquilo, né, de estar mudando a minha vida. E eu acabo jogando pouco no Guarani, né, porque naquele momento o Guarani atravessava uma situação financeira muito grande.
Mas, assim, da realização de jogar um jogo profissional, para mim, já foi o grande marco, né? Bom, jogou pouco e aí foi para uma aventura, né? Futebol búlgaro. Eu acho que é a primeira vez que eu tô conversando com alguém que tem o título de campeão búlgaro, né? Que você ganhou lá com o Levski Sofia, assim que pronuncia mesmo? Isso, Levski da Sofia, né? E como é que foi essa experiência lá no futebol búlgaro, que não é um dos centros mais comuns do futebol? E com um detalhe, só desculpa antes de você responder, Gustavo, com um detalhe pequeno. A internet não é como é hoje. É verdade, tem esse detalhe. Não é que você tinha o WhatsApp, você Distância conseguiria... de família. Não é. Era DDI, que era muito caro na época, em um país que ninguém conhecia. Na verdade era o cartão, né? Que você comprava um cartão, era discado, né, na internet, e às vezes as pessoas mandavam a carta. Para mim chegava um mês depois, então um mês já tinha acontecido tantas coisas, né? Então, são as lembranças. Inclusive eu tenho até hoje, assim, né? Em casa eu montei um museu, assim, da minha história. E às vezes esses dias eu tava, né? Eu tô ainda arrumando, mas eu vi as cartas até hoje, assim, eu falo, nossa, como evoluiu, como mudou. Então, assim, para mim foi uma aventura. Fiquei 3 meses no Levski da Sofia. Um time, né, tradicional dentro da Bulgária, e ser campeão já búlgaro. Depois, em cima disso, já fui para a Rússia. Então, assim, outro centro, um pouco mais comum. Mas um outro centro que é a Rússia, né? Tipo, só via na história, né? Mas, assim, para mim foi uma experiência única, talvez, assim, também financeiramente, para mim foi bom, né, ter conseguido comprar casa para meus pais. Então, assim, para mim foi talvez essa mudança que eu tive, assim, né, financeiramente, e também uma experiência, né? Eu falo assim, eu aprendi tanta coisa, assim, de ser homem, né? De os valores, aquelas pequenas coisas que a gente às vezes não enxerga na nossa vida, a gente começa a valorizar os pequenos detalhes da vida. Então, até a questão da internet, da distância, da saudade. Então, assim, para mim, me fez crescer, principalmente, que eu falo, a bagagem que eu tive de com 20 anos, me tornar homem, né? Assim, de valores, de valorizar cada momento da sua vida, né? Então... Tanto na Bulgária quanto na Rússia, tiveram brasileiros no elenco que te ajudaram na adaptação, ou você era o único brasileiro do elenco? Na Bulgária eu não tive brasileiro, né? Mas, assim, na Rússia eu tive o Alberto, inclusive foi campeão no Santos. Sim. Eu acabei indo junto com ele, que também nós fomos os primeiros brasileiros na Rússia, né? Então, imagine, uma adaptação... O que eu vou falar? Em russo. Aquela letra toda diferente. Toda diferente. Culinária diferente. Tudo diferente, até para vivência. Então, assim, eu acabei alocando um apartamento atrás do estádio, que para mim locomover era melhor, porque eu só atravessava a rua, ia com ônibus, ou treinava às vezes no estádio. Então, para mim, ficava perto do Alberto para me dar esse suporte, né? Depois de passar alguns tempos, o meu irmão foi morar comigo quase 4 meses, e aí também me ajudou. O pessoal da Embaixada do Brasil, na época, me ajudou bastante. Até hoje eu converso com o Roberto, que hoje é embaixador lá de Tóquio, né, do Japão. Então, assim, foi o suporte que eu tive, mas era metrô, né, metrô subterrâneo em Moscou, um aprendizado absurdo, né, e o futebol totalmente de força, né, totalmente diferente, muito tático, de força, do que a gente estava acostumado aqui no Brasil. E a gente adora quando o pessoal vai para esses centros, aquelas histórias, aquelas resenhas. Conta um caso aí que tem acontecido nessas passagens aí, cara. E aquela coisa que você fala, pô, onde eu vim me meter? As que podem contar. Lógico. Lembrando que isso aí fica disponível na internet, crianças vão assistir, então, se for alguma coisa, tirem as crianças da sala, por favor. Não, mas essa é muito engraçada, né? A gente chega num hotel, de 5 estrelas, né? E aí o motorista, né, desenha a letra da placa do carro e fala, olha, amanhã estaremos aqui para estar pegando tal hora, né? Tá bom. Então, aquele medo de não perder o horário, né? E, a gente fuso horário, na época acho que eram umas 6 horas a mais, me recordo, 6, 7 horas. Acabei não dormindo, né? Por causa do fuso horário. E quando eu acordo, eu olho na janela nevando, né? Falei, e agora? A hora que eu saio pra fora, aquele frio, os carros tudo cobertos. Falei, vou ficar aqui, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vem esse cara, nunca mais esqueço. Mas tava mais vermelho que um pimentão, mas xingava. Depois que eu fui entender o que ele me xingava, né? Pô, tô te esperando. Aí mostrou a placa, falei, filho, tá nevando. Vai no gesto. Pô, tá nevando, tipo, né? E ele, cara. E aí o cara ficou assim, ok.
Pô, olha, foi uma aventura e fora as outras, né? Nunca tinha andado na neve, nunca tinha visto neve na minha vida. Primeiro dia, saindo pro treino. Pô, a hora que eu olho, eu não consegui abrir a porta do apartamento. Né, lá da recepção, né? Que não tinha guarita, não tinha nada dessas coisas. Eu falei, caramba, alguém travou e eu abri a chave. Pô, fui ver, tava cheio de neve, né? Aí eu consigo empurrar a porta, vou andar, andei 100 metros, já caí. Não consegui andar sabe, parecia um João Bobão assim, sabe? Caía na neve. Porra, cheguei no treino, lembro como se fosse hoje, tudo ensopado assim, ó, molhado, cara. E um frio, os caras, ok, eu falei, ok. Tô de boa, tô de boa. E depois que passar esse tempo, né, a gente teve um tradutor, mas assim, né, pela cultura, né, russa, ele gostava de tomar muito vodka, né? E aí, nossa, ele para traduzir, cara, às vezes quando ele tava daquele jeito, era melhor nem traduzir, né? Então, assim, foi experiências, né, verídicas, assim, né, que a gente olha hoje e fala assim, nossa, o que eu passei, né, cara? Sim. Porque hoje, lógico que a comunicação, a internet, hoje você quer falar... Até para você chegar no país já conhecendo Exatamente, o país, exatamente. né? E hoje mudou muito, né? Hoje a Rússia, né? Um baita de um país de primeiro mundo. Mas foi uma vivência, assim, muito, muito incrível, né? Até mesmo para treinar, assim, muito difícil, né? Neve, nunca tinha jogado na neve. Muito frio, não tá acostumado, né? Então, assim, são experiências, assim, que levam até hoje para minha vida, né? Falo assim, nossa, eu tive que passar, né? São coisas que nós temos que passar e talvez eu passei para estar contando hoje aqui com vocês, né? Exatamente, para estar O dividindo com a telespectador gente. aí, né, vendo e tal. Então, são histórias engraçadas que foi bacana. Legal, legal. E depois você volta pro Brasil, né? Vai jogar no Goiás. Como é que foi o retorno? Foi assim, não conseguiu adaptar mesmo? Ou teve uma proposta que você achou vantajosa para voltar e estar perto? Eu tinha um contrato apenas de um ano, né? Já estava próximo do final do contrato e aí eu acabei voltando, né? Aparece essa oportunidade de jogar no Goiás e o Goiás era o último colocado em 2003 do Campeonato Brasileiro com o treinador Cuca, né? Que depois o Cuca, Grafite, o Josué, Danilo e o Fabão vem pro São Paulo em 2004 e eu acabo indo para a Ponte depois no ano seguinte, mas um time desacreditado que segundo turno a gente fez em 19 jogos 16 vitórias, nesse ano aí acabamos em 7º colocado. Nossa. Levou um time para a Sul-Americana e na época é tão engraçado que assim o time era patrocinado pela Fiat, né? Cada jogo era um carro no campo com laço que né, o patrocinador dava de premiação. Então, assim, vi 16 carros diferentes no carro. Então, assim... Ganhou quantos? É isso que eu perguntei, ganhou quantos? Na época foi bicho bom, né? Então, até engraçado, assim, eu joguei pouco, né? Porque eu era muito novo, eu tava com 21 anos, né? De Fabão, muito bem. E foi engraçado que aí no Serra Dourada, o Cruzeiro nesse ano ganhou a tríplice coroa, né? E o Santos estava brigando, porque na época o Santos era de Robinho e Diego, e fomos jogar contra o Santos. Então, se a gente ganhasse do Santos e o Cruzeiro ganhasse, o Cruzeiro automaticamente era o campeão, como aconteceu. E a gente acaba ganhando esse jogo de 3-0 do Santos, no Serra Dourada, que tinha uma vantagem muito grande, que era o campo um pouco maior, Sim. as dimensões, né, que hoje é padronizado. E aí o Cuca faltava uma substituição, e ele chama um outro zagueiro. Só que o outro zagueiro tá aqui assim, conversando e não viu. E eu já saí correndo, disparado. Ligeiro. Premiação na época 5 mil, cara. Ô, louco. Era, na época, hoje era uns 20 mil, 25 mil. Em 2003, Pô, eu já deu um pique. Nem olhei pra trás. Aí o Cuca, não, era o Pedro. Aí eu falei, não, pô, senhor. Não, tá bom, vai, entra aí. E, cara, o Cuca a gente já ouviu muita história do Cuca. Sim. Ele já era supersticioso naquela época? Como é que era essa relação? O Cuca assim, era às vezes véspera de jogo, aí fazia o mesmo treino, né? Tinha a questão da calça, né? Até no Palmeiras ele usou uma calça vinho, né? Tinha calça vinho. Então, assim, ele tinha essa questão da superstição, mas assim, um baita de um treinador, um baita de um ser humano, sabe? Eu aprendi muito com ele, com o irmão dele, Cuquinha, né? E assim, eu fico feliz, assim, né? Porque ele, naquela época do Botafogo, aquela coisa de sempre vice, e isso incomodou muito ele, né? Depois que ele veio às conquistas, e hoje pra mim, assim, tá na prateleira de um dos melhores treinadores do Brasil, né? Como gestão, também como pessoa. Então, assim, foi uma honra ter trabalhado com ele. Tão pouco, mas foi bacana, sabe? Até hoje eu encontro com o Cuca, a gente conversa,
né? Então acho que esse respeito muito grande assim que eu tenho por ele, também tem por mim. Cara, o Cuca tem uma história, eu cobria o Palmeiras em 2016 daquele título. Na véspera do jogo contra a Chapecoense, eu vi ele falar pro Fabiano e para mais uns 3 jogadores: sonhei que você vai fazer o gol do título. E o Fabiano fez o gol do título. Então aí ficou para mostrar como é que é o Cuca, sim, né? Que é um grande técnico. Sim, sim. E aí, na sequência, então, voltando aqui, na sequência do Goiás, você vai pra Ponte, né? Rival do Guarani histórico. Como é que foi essa chegada na Ponte Preta? Foi bem recebido? Como é que foi? Realmente, assim, a gente sabe, se jogar em duas equipes da mesma cidade é complicado, né? Na mesma rua, né? Mas, assim, o que eu me encho de orgulho, assim, né, hoje como residente de Campinas, é de ter o respeito das duas torcidas, e isso eu acabei adquirindo, né? Então, assim, eu nunca perdi um derby, joguei 5 como atleta e um como comissão técnica pelo Guarani, e nunca perdi um derby. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, né? Eu fico muito feliz, e só que, assim, lógico que você traz um pouco de desconforto, principalmente naquele momento de ter jogado, ter começado no Guarani, mas eu acho que, assim, o que superou foi o trabalho, a conduta, né? A linha que eu tenho, assim, né, de trabalhar, de respeitar o torcedor, independente do torcedor é Ponte Pretano ou Bugrino. E aí vem o primeiro derby, né? Então, assim, para mim foi muito, muito pesado, porque na semana a gente perde em casa pro Santos, e aí a cobrança vem muito grande em cima de mim, né? Torcedor, volta pro Guarani, aquilo, se perdeu o derby. E a gente acaba ganhando esse derby de 3-1, fazia 15 anos que a Ponte não ganhava do Guarani dentro do Majestoso, e eu participo do segundo gol. Então, para mim, foi muito legal, sabe? Foi o reconhecimento, acabo renovando o contrato com a Ponte, fico mais um ano praticamente. Então, assim, foram quase 65 partidas pela Ponte, né? Joguei 2 derby pela Ponte, nunca perdi, ganhei 3, empatei 2 e ganhei 1. Então, assim, para mim foi legal, né? Esse reconhecimento, esse carinho do torcedor Ponte Pretano, como tem o torcedor do Bugrino, esse respeito, eu acho que isso que foi mais importante. E é bom destacar que Ponte e Guarani, eu acho que é uma das maiores rivalidades, se não a maior, tratando-se de interior de estado no país. É realmente uma das maiores do mundo, é uma das né? maiores do Já mundo. Reconhecidamente. Eu concordo. E o Gustavo realmente tem esse carinho das duas torcidas. Eu quero só dar uma andadinha um pouco mais, vou pular o CRB, que você foi pro CRB depois, e você vai para o Paraná, que foi uma campanha histórica ao lado do falecido Caio Júnior na tragédia do avião da Chapecoense. O quão marcante foi essa campanha do Paraná, que foi para a Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro de 2006? Eu venho, como você disse, do CRB, né, praticamente desconhecido do futebol ainda, não, né, buscando um melhor cenário, e a gente sabe, para chegar num time grande, a gente tem que, na época, jogar 3, 4 Campeonatos Brasileiros, e aí a gente pega e acaba jogando aí no Paraná, campeão, né, paranaense depois de 8 anos, e aí vem o Caio Júnior, um comentarista, a gente consegue, né, chegar num patamar muito grande de levar um time desacreditado, de jogadores desconhecidos, por uma conquista inédita para o clube, né? Campeão paranaense e levar esse time para a Libertadores. E aí depois vem a sequência, né, assim, de poder me levar para o Palmeiras juntamente com o PR, que para mim foi o grande marco na minha carreira, ter conhecido um ser humano incrível, que me ajudou muito como um ser humano. Eu acho que o Caio Júnior foi um pilar na minha vida, assim, né, no meu lado profissional. Então, para mim foi muito gratificante ter jogado no Paraná e ter marcado o ano histórico do Paraná. E ele levou você para o Palmeiras, já chegando no Palmeiras em 2007. Ele levou você, Cristiano, Edmilson e Pierre, se eu não me engano, foram os 4. Você teve um imbróglio com o Schalke, né? Isso. Que você ia para o Schalke acabou não cumprido, você pode até falar melhor, e vai para o Palmeiras. E acho que é a partir daí que realmente sua carreira se consolida e vira um foguete e você não para de crescer na carreira, né? Realmente, assim, teve um imbróglio do Schalke, né, a questão dos impostos, que quando eu fui pro Schalke, o pessoal falou que era livre de impostos e acabou não sendo, e acaba a Trafic nesse meio caminho, sendo o primeiro jogador da Trafic, né? Então aí, pô, a gente fica feliz de poder, assim, ir pro Palmeiras, que era o meu grande sonho. Nesse meio caminho aparecem outros clubes, inclusive o Corinthians, com valores maiores,
né? Nesse meio tempo entre Schalke e Palmeiras, o Corinthians apareceu e te fez uma proposta. Fez uma proposta. Melhor financeiramente? Melhor financeiramente. Só que a palavra, né, e aí entra o sentimento, né? Entra o sentimento de poder vestir a camisa do Palmeiras, que talvez assim, era a minha grande oportunidade. E como foi minha grande oportunidade? Como você disse, a mudança de chave na minha carreira. Então, assim, eu chego no Palmeiras, fico entre os melhores zagueiros, né, do Campeonato Brasileiro de 2007, e aí vem a 2008, que foi a grande potência aí de montar um time competitivo, de a gente jogar com grandes jogadores, né, com um elenco maravilhoso, e a gente consegue, depois de 12 anos, né, sem o Palmeiras ganhar um Campeonato Paulista, a gente está marcamos a história dentro do Palmeiras. Então, para mim, assim, de dar a volta olímpica como um torcedor, como um atleta, eu acho que eu dei umas 15 voltas olímpicas, né? Mas, assim, foi muito gratificante, muito feliz, assim, uma nostalgia muito grande. E aí, como você disse, aí se acaba tendo essa mudança de chave, que aí eu acabo indo pro Cruzeiro, né? Depois, na sequência, Vasco, fui para Itália. Então, assim, mas para mim o grande momento da minha carreira, realmente, quase 100 jogos pelo Palmeiras, foi, né, assim, da minha carreira foi o Palmeiras. Não tenho como negar isso, e também pelo tudo que eu vivenciei no Palmeiras, né? Cada jogo para mim era uma final, cada jogo era uma história, era um capítulo que eu estava marcando a história do Gustavo, e até hoje o reconhecimento, o carinho do torcedor palmeirense, para mim isso é gratificante, isso para mim é impagável, sabe? É um momento que eu vivencio até hoje. Então, assim, esse é o orgulho que o Gustavo tem. E você vai pelas mãos do Caio Júnior para o Palmeiras, mas trabalha com o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu acho que, assim, 90% dos jogadores que eu já entrevistei que foram treinados por ele falam que é uma coisa incrível, né? Que é um dos melhores técnicos mesmo. Como é que foi esse trabalho com o Luxemburgo? Eu só tinha jogado contra o Luxemburgo, né? E a gente sabe que ele sempre foi um grande treinador, né? Teve as suas conquistas, né? Enfim... É lógico que para mim, como atleta naquele momento, a gente quer trabalhar com os melhores, quer jogar com os melhores, quer jogar contra os melhores. Então, trabalhar com o melhor foi muito bom, né? E assim, eu vi jogos realmente que a gente estava perdendo e ele mudar peças, às vezes tirar jogador no meio do primeiro tempo, com 30 minutos, 25 minutos, e mudar todo o contexto, toda a forma daquela partida. Então, isso realmente ele fez e, né, fazia com sabedoria. Então, para mim foi muito bom, aprendi muito, né? Naquele ano, inclusive, jogador de linha foi o jogador que mais jogou dentro do Palmeiras. Joguei 52 partidas, né? Não era fácil aguentar o Luxemburgo, que era todo dia cobrança, né? Porra, não, professor, né? Professor, tá chato. Mas, assim, a exigência dele, tipo, né? E ele falava uma coisa que eu carrego até hoje, né? Jogador, né? Zagueiro que joga numa equipe grande tem que jogar exposto, tem que jogar no mano. Porque aí onde você tem vantagem numérica dentro de uma partida, que é o quê? Você está pressionando os caras lá em cima. Então, assim, foi coisa que eu fui aprendendo, né? E foi muito bom, né? Aprendi muito com ele, muito mesmo, e tenho orgulho de ter trabalhado com ele. Eu tenho uma imagem muito marcante para mim, assim, na Arena Barueri, Sertãozinho e Palmeiras. O Palmeiras saiu perdendo do Sertãozinho e ele coloca o Martinez como terceiro zagueiro, se eu não me engano. Aí fica o Gustavo, o Henrique e o Martinez. E o Palmeiras vira o jogo com uma facilidade. E depois na coletiva ele explicou. Eu coloquei para anular os 3 atacantes do Sertãozinho. E aí não tinha mais atacante sobrando. E a hora que ele explicou aquilo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Isso há, sei lá, quantos anos atrás? Eu sou ruim de matemática, mas acho que 14 anos atrás. E agora eu quero saber por que você jogou com o Edmundo, que é um craque do futebol mundial. Chegou a disputar o melhor do mundo jogando no Brasil pelo Vasco. Para mim, um dos maiores craques que o Palmeiras já teve, mas faltou vontade também. Era muito abalado, que é o Valdívia. E você jogou com o Marcão e Denilson. Quero saber primeiro, Valdívia e Edmundo se davam bem dentro de campo e no vestiário ou só dentro de campo? E se tem alguma resenha, Marcão, Denilson e o Lene, que a gente sempre brinca do Lene, que falava assim, que tava, zagueiro. Você tem alguma resenha legal, porque essa turma aí, você imagina o que não deve ter rolado em vestiário, concentração, meu Deus do céu. Assim, o legal, assim, que eu joguei com o Edmundo, com o Valdívia, assim, porra, foram um cara assim fantástico. Vi Valdívia decidir partidas, né, com o Sodibre, com a sua reverência. Eu acho que isso foi a coisa marcante que o Valdívia teve dentro do Palmeiras e do futebol assim, mundial. Tenho muito orgulho assim, de ter jogado com ele. O próprio Edmundo, assim, os dois se davam bem. Acho que talvez mais o lado assim, profissional, né? Que às vezes você tem mais afinidade dentro de 30 no vestiário, você sempre tem afinidade com 3, 4, isso é natural, isso aí qualquer empresa e qualquer lugar é assim. Mas o mais legal era o respeito que eles tinham entre eles, né? O Marcão, um cara
acima da média, assim, como pessoa, né, contava as piadas. E assim, no geral, o que era legal desse grupo, 2008, que a gente concentrava às vezes 2 dias antes e a gente ficava no corredor, no mesmo andar, né? E a gente ficava até 4 horas da manhã, sabe, conversando, contando história, o Marcão, cada piada, né? Pô, era muito engraçado assim. Então, o Marcão, o Leandro Bochecha, né? Então, assim, são coisas que eu às vezes eu olho assim e dá aquela saudade, porque hoje você não se vê mais isso, né? Eu peguei até essa fase de transição quando eu vim já parar, né, de jogar futebol, e eu peguei assim muito internet, muito computador, muito celular, muito Instagram, e você acaba hoje às vezes dormindo no mesmo quarto com o companheiro, que sempre divide um quarto com 2, você não sabe nem o que está acontecendo com o seu amigo, com o seu companheiro de trabalho, de time, né? E naquele momento não, a gente jogava videogame, mas pô, tinha um café da noite que era 10h30 e ficava lá 3, 4 horas e conversa, vai cada um contar a sua história, o Marcão sempre com as suas piadas. Então, assim, são coisas assim que realmente isso fez toda a diferença. E eu lembro como se fosse hoje, a gente perdeu esse jogo pro Sertãozinho. Não, Sertãozinho não, agora eu não me recordo o time. Perdemos de 3-0 na volta do Marcão. E aí a gente perde esse jogo de 3-0, o Marcão até falha nos 2 gols. E aí chega no vestiário, o Luxemburgo manda tirar todo mundo, só fica ele. Falei, meu Deus do céu. Pô, esse cara vai... Nossa, eu já baixei a cabeça. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Aí eu falei, ferrou, cara. Aí ele fala, todo mundo esperando o esporro dele. Ele fala assim, ó, hoje nasceu o campeão. Todo mundo, porra, cara, todo mundo ficou olhando pro cara, os caras tá louco, né? Mas é realmente por quê? Porque naquele momento, se ele desse mais porrada na gente, nós ia pra ladeira baixa, ia desunir o time, e ele trouxe uma confiança, ele transferiu a responsabilidade pra gente. Falou, agora é com vocês são bons, mas... Tá. E realmente o time foi competitivo, mas faltou algo. E a gente foi buscar esse algo que depois daquilo foi arrancada, onde a gente ganha em Ribeirão, do São Paulo de 4 de virada, aí começa a ganhar de todo mundo, ganha a semifinal, e enfim, ganha a final de 5-0, que parecia, todo respeito à Ponte Preta, mas parecia um jogo qualquer, assim, né, porque a nossa confiança estava muito lá em cima depois dessa mudança de chave nesse momento. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta sobre a semifinal especificamente do Campeonato Paulista, mas antes vamos lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Galera Bet, a sua melhor aposta. Vá lá no site da Galera Bet, faça uma rápida inscrição e comece a fazer as suas apostas esportivas. Na primeira vez que você entra no Galera Bet, você já ganha R$50 de bônus para já começar abalando e conseguindo aquele troquinho com os seus conhecimentos esportivos. Lembrando, no final do programa, aqui depois de toda a resenha, a gente vai trazer as odds da próxima rodada. Galera Bet, a sua melhor aposta. A semifinal foi marcada por aquela história do gás de pimenta. Como é que foi aquilo lá? Teve mesmo, não teve? Teve, mas foi exagerado? O que aconteceu ali? Ninguém nunca conseguiu explicar direito aquela história. Realmente assim, o Parque Antártica naquele momento pulsava, né? Eu acho que... E o que mais trouxe o torcedor perto da gente foi o gol logo no começo aí do Léo Lima, né? Então a gente sabia que fazendo o gol no começo, a gente ia trazer o torcedor. A forma que a gente entrou no jogo foi muito, muito assim forte, concentrado, né? Então assim, fez toda a diferença. Lógico que a gente jogava com o São Paulo com uma qualidade absurda, né? São Paulo tinha Adriano Imperador, né? Exato, o Adriano, tinha, né, a Miranda. No jogo de ida teve aquela polêmica do gol de mão. Exatamente. Não, teve gol impedido, né? Foi impedido e gol de mão. Foi no mesmo lance. E aí nesse jogo, até voltando rapidinho, eu falho no segundo gol do São Paulo. E a bola vem para mim, eu vou dominar, a bola escapa, o Jorge Wagner dá um lançamento pro Adriano, o Adriano dá um jogo de corpo no PR e dá uma cavadinha na saída do Marcão. E a gente consegue no final do jogo, com o Lene sofrendo um pênalti, com o gol do Alex Mineiro. E a gente traz, sabendo que 1-0 daria nós na final, e foi 2-0. Mas aí vem o intervalo, né? Vem aquele intervalo com aquele gás de pimenta. E eu acho que a parte que mais marca, assim, lógico que o gás de pimenta traz toda aquela adrenalina, todo aquele nervosismo pela parte de São Paulo. Mas a parte mais gostosa que eu acho no jogo foi quando o Valdir faz o gol e apaga a luz do estádio. Acabou o holofote. Acabou. Foi muito. E chovendo, né? Exato, chovendo, que aí foi praticamente no final do jogo. O Valdir faz o chororô.
E aí acaba a luz, aí todo mundo com o celular. Então, assim, foi uma coisa marcante, que a gente sabia que quem sairia daqueles jogos bateria campeão, principalmente pela qualidade do elenco, pela qualidade do time. Mas a atmosfera, naquele momento, a gente sabia que o Palmeiras ia ser vencedor, como foi. Legal, legal. Aí você vai pro Cruzeiro, né, mais uma vez. E como é que foi essa transição que você definiu como a tua melhor momento da carreira para chegar no Cruzeiro? Na verdade, eu tinha renovado por mais um ano no Palmeiras, né? Eu gostaria muito de ter ficado esse um ano. Infelizmente, assim, não senti tão prestigiado, né? Naquele momento, quando chega a proposta, tanto do Cruzeiro Atlético Mineiro, o Luxemburgo falou, se ele quiser sair, pode sair. Então, naquele momento eu me senti não prestigiado por tudo aquilo que eu tinha construído dentro do Palmeiras 2007, 2008 e até começo de 2009. Então, a razão, naquele momento, eu sentia que eu tinha que sair. O coração não, né? Mas às vezes muitas coisas na nossa vida a gente tem que decidir pela razão e foi naquele momento. Mas eu chego no Cruzeiro, começo de fevereiro, juntamente com o Gladiador. E a gente chega em 3 meses, campeão invicto, né, e campeão mineiro. E a gente foi talvez um ano assim, que poderia ser um ano de ouro para o Cruzeiro, que aí foi a final. Né, aí eu me machuco nesse meio caminho, né, justamente contra o Palmeiras. Né, nós ia jogar contra o São Paulo as quartas de finais, o Adilson Batista joga domingo contra o Palmeiras. A gente estava ganhando o jogo de 1-0, eu vou roubar uma bola do Queijo, acabo machucando meu joelho. E aí eu perco aí praticamente quartas de finais, semifinais. E a final do Estudiante que ficou marcada aí, né? Conseguimos o mais difícil, empatar lá 0-0 e traz o jogo, a decisão pro Mineirão, com 70 mil pessoas, ganhando o jogo de 1-0, e aí tem um tal de Verón que acaba com o jogo. Esse acabou com o jogo, que no entanto que eu falo, o craque ele acaba decidindo uma partida e como ele decidiu naquele momento. Então assim, mas mesmo assim no final do ano a gente consegue a vaga da Libertadores de novo e eu saio do Cruzeiro, né? Então, mas foi um ano muito bom, muito positivo. Né, mais um título na carreira, acho que é isso que acaba te marcando no clube, né? Então, para mim foi importante isso. E depois do Cruzeiro, você tem mais uma experiência na Europa. Você vai para a Itália, que aí sim, um centro do futebol. E na época, o futebol italiano era muito forte. Era muito forte. Você tinha Robinho, Pato, Ibrahimovic, Júlio César no gol da Inter. Você tinha Zanetti, Eto'o. A Inter do Mourinho, né? A época ainda tinha acabado de ser campeão mundial, da Champions. Champions Mundial, né? 2009, temporada 2009, 2010. E como é que foi para você retornar à Europa com outra cabeça, outra maturidade e para aí sim um centro do futebol mundial? Inclusive assim, no ano anterior era para ter ido no Cruzeiro, né? Já era até do Kiev, acabou me machucando. Aí eu acabo postergando esse sonho, porque esse era meu grande sonho de jogador, de jogar no futebol italiano. Né? Ainda com o passaporte italiano. E aí a Itália vem num momento ruim, a seleção italiana, que acaba sendo eliminada em 2010 na primeira fase. E aí acaba fazendo a restrição para estrangeiro, que era 3 naquele momento, e passa para ser 1. Então, assim, um campeonato italiano que já era forte, fica mais forte ainda, que em Nápoles também tinha Cavani. Então, assim, para mim, né, o próprio Fiorentina com Gilardino. Então, assim, para mim foi um aprendizado absurdo, né? Eu sempre fui apaixonado por questão tática. Então, assim, onde eu aprendo bastante, mesmo com um time médio, que era o Lecce, um time médio, inclusive esse momento está na primeira divisão, mas sempre brigando para não cair, né? Um ano primeira, outro ano segunda. Mas para mim foi muito bom de jogar com grandes jogadores, com grandes equipes, né? De jogar contra a Ibra, de jogar contra Milito, Eto'o, Coutinho. De Natália na Udinese também, exatamente, né? De Natália, bem lembrado. Então, assim, foi um aprendizado muito grande e eu acabo indo bem, né? De 38 rodadas, jogos quase 33 pelo Lecce. Né? Aprendo a falar um idioma, minha esposa fica grávida. Então, assim, foram muitas coisas boas que é o que eu sempre falo. Você tem que se adaptar à cultura, né? Não a cultura, esperar que o país vai adaptar a você, né? Então, talvez essa foi a grande diferença do Gustavo, de chegar, de querer se adaptar. Em 6 meses já estava na coletiva de estampa, né? Que fala, né? Coletiva de imprensa. E acabo dando minha primeira coletiva em italiano. Então, assim, todos os repórteres naquele momento acabam me aplaudindo, porque eles viram que eu estava me esforçando para fazer o melhor. Então, isso é o reconhecimento que eu tenho de ter passado na Itália, de ter jogado.
né? Então, assim, foi uma experiência muito boa também. Que legal, cara. É jogar contra esses caras Nossa. e ainda ter esse reconhecimento deve ter sido uma coisa muito legal de ter vivido, né? E é bom que dá pra dar aquela provocada em italiano, né? Tava falando italiano, né? Ah, tava perna. Não, e até tem uma história engraçada, né? Quando nós fomos jogar contra o Milan tinha Ibra, Robinho, Pato, Seedorf. Ronaldinho Gaúcho ainda tava, já tinha saído? Não, tinha saído, né? Ele ficou até metade da temporada. E na pré-eleição, o mister lá, o decano, fala: Gustavo, o Ibra, o Abate vai quebrar a bola no Ibra, e o Ibra sai na diagonal, na linha do meio campo. Você sai junto com ele, mas a linha tem que ficar montada. Falei, tá bom. Pô, primeira bola, o Ibra vem, salta, eu saio. Irmão do céu, cara, ele passou acho que uns 3 metros. Eu fiquei olhando assim, ó, virei pro mister e falei, na próxima não vou não. Faz transferência aí. E ele, inclusive, ele faz um golaço nesse jogo, mas aí ó, o Milan sai ganhando de 1-0, a gente consegue um empate, empatamos, aí nesse dia o presidente deu vale de combustível, que ele tinha um posto, deu iPad, deu computador. Ô, louco. Coisa que eles pagavam só a premiação, né, pelo objetivo final. Sim. Que naquele momento não era cair. Então, mas aquele dia foi uma coisa... Tão diferente, diferente, e realmente foi. Mas de você vivenciar aquele momento, até hoje eu assisto jogos, assim, né? Às vezes eu sento com meu filho, pô, vamos assistir Milan e Lecce. Não, pai, mas estamos em 2022. Não, mas aquele jogo foi melhor. Até porque naquele ano o Milan foi campeão italiano, né? Então, o empate contra o Milan era um resultado exatamente, forte. Exatamente. Bom, aí você volta pro Botafogo e aí chega a Portuguesa, né? Que teve um momento muito difícil lá na Portuguesa, né? A tua chegada, sem muita explicação, você é afastado um pouco depois pelo Jorginho. Como é que foi aquele momento lá na Portuguesa? Eu sou muito contra o afastamento de qualquer atleta, né? Qualquer hipótese, qualquer momento, qualquer clube. Eu acho que ninguém, para contratar, eu acho que você contrata, você tem um contrato, eu acho que você tem que utilizar. Se não utilizar, faz um acordo com o atleta para seguir a carreira dele, né? E naquele momento eu tinha um contrato, vim com uma expectativa muito grande de jogar na Portuguesa, e aí eu vejo aquele sonho, aquele objetivo ser desmoralizado, assim, né? De ver as coisas não acontecer. Mas eu sempre acredito muito no tempo, né? Acredito muito no trabalho. Fiquei afastado juntamente com mais 4 atletas naquele momento. E treinava a parte. E aí chega o Geninho. Né? O Geninho chega, me encontra no estacionamento do Canindé e fala pra mim, pô, Gustavo, você tá aqui na Portuguesa? Eu falei, tô afastado. Não, cara, vamos ver isso aí. Enfim, acaba conversando. Próxima semana, acaba tendo essa integração. Né? E eu acabo na sequência jogando a Portuguesa. O Geninho gostava de jogar muito com 3 zagueiros, eu acabo jogando e resumidamente acabo sendo um destaque naquele momento, daquele 2012. O primeiro objetivo da Portuguesa não era ser rebaixado, a gente acaba acho que em 14º. Tinha um time muito competitivo, tinha o Moisés que jogou no Palmeiras, tinha um falecido Ananias. O Bruno Henrique tava lá também, não tava? Que também jogou no Palmeiras? Acho que o Bruno Não, o Bruno Henrique tava no Palmeiras. Já tinha saído. Tinha saído, exatamente. E a gente tinha um Dida, goleiro. Né, a gente tinha um time muito bom, né, e a gente consegue o objetivo da Portuguesa, né? Então, assim, para mim foi legal ter jogado na Portuguesa. Torço muito, né, vejo a Portuguesa hoje agora no Paulista, já na primeira divisão, ou se reorganizando financeiramente, né, se estruturando de novo, né, um time tradicional, um time que é igual falar, você gosta da Juventus e gosta da Portuguesa, não tem como você não gostar, né? É um time de tradição, né, do futebol paulista e brasileiro, então, assim, torço muito que essa gestão vem fazendo um ótimo trabalho, possa colocar Portuguesa onde merece. E aí você tem mais uma experiência fora em outro centro que virou comum, mas que é diferente para o jogador, né? Vai para a China. Fala um pouco dessa experiência, também conta aquelas histórias daqueles perrengues à la chinesa. Então, assim, eu já tinha trabalhado 3 vezes com o Caio Júnior, né? No Paraná, Palmeiras e Botafogo. Quando eu volto da Itália, o Botafogo me contrata através do Caio Júnior. E eu estava tudo acertado para ser o 4º clube com o Caio Júnior quando ele estava no Vitória. E de madrugada meu telefone toca. E aí recebo uma proposta da China. Tindal de Onou. Falei, caramba, por que eu vou fazer esse Tindal de Onou, velho? Só que aí eu só olhei o número, né? O Cascai é bom. Onde estava a vírgula. Aí eu falei, pô, tem que ir, é uma oportunidade. Fui, o Caio Júnior naquele momento ficou até chateado. Depois, com o tempo, a gente acabou ajustando, né, as coisas, né?
E futebol, a gente é as oportunidades. Mas para mim foi uma experiência, foi um ano, assim, de uma experiência não só profissional, mas de vida absurda, assim, sabe? Eu lembro quando você foi cortar a primeira vez o cabelo, nossa, eu saí de lá e falei assim, cheguei em casa, peguei a maquininha, raspei o cabelo. Então, imagine como foi. Tentava cortar. Imagina o serviço. Imagina o serviço. Chegou, Imagina como chegou. Era mais fácil ter raspado o cabelo. E eu raspei o cabelo. Depois fiquei um bom tempo com o cabelo raspado naquele momento. E experiências assim, né? De você ver coisas bizarras, assim, né? Por exemplo, escorpião, né? Comeu? É isso que eu ia falar, você se arriscou? Não, eu só olhei, tenho bastante foto. Só tirou uma foto. Não, coisa que mas tirou assim, eu não comi. Então, assim, a gente tinha, assim, dentro do clube, quando era jogos, a gente tinha nossa mesa com comidas, assim, que a gente gostava, um macarrão, tudo, porque é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? E essa experiência, assim, né, o fuso horário, os jogos, enfim, naquele momento tinha bastante jogadores, tinha o Wagner Love, né, tinha o Conca, então, assim, joguei com grandes jogadores estrangeiros, né, e brasileiros também, então, assim, é um campeonato que ganhou, o chinês ganhou, perdeu são os estrangeiros, né, mas foi uma experiência, assim, muito boa, de vida, você falaria, eu voltaria hoje? Não, daria oportunidade para outra pessoa. Mas, assim, de vida foi muito legal. Foi um ano muito bom. Foi o começo da ascensão do futebol Exato. chinês, né? Você levou sua família com você? Levei minha família, inclusive... Assim, Seu filho também, Gabriel? Meu filho estava fez 2 anos. E, assim, depois de quando eu voltei para o Brasil, ele teve que fazer fono, porque, né, não tinha com quem brincar. Momento de aprendizado. Exatamente. Tudo, Aí né? passou pela Itália, Brasil, aí vai pra China. Exatamente. Então, assim, foi um aprendizado, assim, não só... para mim, mas para a família também, né? Porque eu saía de casa e sabia eu ia fazer o que eu amava, né? Sim. Que é o futebol. E às vezes você via a sua família, mas tinha muito tempo de estar em casa, às vezes os jogos era só de final de semana, então assim, às vezes em casa não concentrava, ia só no dia de jogo, então foi uma experiência boa, assim, né? Assim, de cultura, familiar, você acaba ficando mais próximo da sua família e lógico que a saudade dos seus amigos, da família aqui no Brasil, ela é absurda, né? Mas aí já tinha aquele momento, já peguei outra fase, né? Já tinha a conexão, já tinha internet, já tinha o Skype, já tinha tudo, né? Então, isso acaba amenizando a saudade. E aí você volta ao Brasil já numa reta final de carreira, Paraná, Atlético Paranaense e o Avaí. Como é que foi a decisão de parar? Como é que foi esse momento que você falou, bom, é aqui que acaba a parte de jogador? Tive uma passagem também pelo Bahia, né? Que aí talvez foi essa mudança de chave, né? Eu acabo machucando de novo o joelho, né? Que foi a única lesões que eu tive na minha carreira. Eu não tive nunca lesão muscular. E aí a gente tem um acesso do Bahia, só que aí naquele momento eu já falava, tô com 34. É a hora do Gustavo já começar a pensar. E eu sempre fui um cara muito assim, tranquilo, né? Assim, dessa transição. Aí acabou o Avaí, eu o lado mental do atleta, aí eu já via que aquilo que eu poderia dar para o futebol, da alta performance, da entrega, já não ia conseguir mais. Até recebo para encerrar a carreira no Guarani, pelo menos fazer um Paulista. Naquele momento, o 2018, o Guarani está na 2. E eu falo assim, não consigo mais me entregar, né? Poderia ter terminado onde eu comecei, mas eu acho melhor sair de cena, como eu saí, como eu entrei no futebol, um anonimato, saio como um anonimato. Então, acho que isso é mais importante, a sabedoria de você começar e terminar. Então, assim, no primeiro ano é um momento difícil, né? Porque, assim, você pensa que está de férias, aí no segundo ano que você fala, pô, e agora eu parei mesmo. Então, mas assim, eu sempre fui um cara tranquilo quanto a isso, hoje já faz 5 anos. Assim, eu até falo assim, hoje eu tenho uma vida dentro de uma vida, tenho um casamento dentro de um casamento, porque eu casei de novo, né? Porque eu era casado, mas você é apenas um namorado, porque sai para viajar, volta só momentos bons, jantares, sai num lugar ou outro, férias, e aí depois você vivenciar o casamento dia a dia, a convivência mesmo. Entendeu? Mas assim, foi muito bom, acho que foi muito assim, pro esporte eu me entreguei muito, eu não me arrependo de nada, pelo contrário, se poderia fazer tudo de novo, faria tudo de novo, né? Porque quando você faz o esporte, qualquer coisa na sua vida, com amor, com paixão, com entrega, é muito importante. Então, assim, o que eu levo para mim, né, hoje, valeu muito o esporte, né? O esporte me deu talvez coisas que eu não conseguiria como uma pessoa normal,
né? E o reconhecimento, né? De conhecer outros países, de conhecer outras culturas, de conhecer muita gente, né? Então isso para mim é muito gratificante e assim eu não tenho um arrependimento. Tu não fala, pô, tem gente que entra em depressão, tem gente que entra, pô, falta isso. Para mim não falta. Hoje eu acho que assim dentro da escola de futebol hoje que eu tô, eu acho que eu me encontrei de novo, sabe? Aquela felicidade de estar no futebol, de você estar ensinando um jovem, uma pessoa, de não ser assim, querer ser um atleta melhor, mas de ser uma pessoa melhor. Isso que para mim, eu tenho feito palestras, né? Hoje a palestra eu acredito, eu tenho feito bastante, inclusive eu tenho 2 em Campinas agora esse mês de novembro, de passar essa mensagem para esses jovens. Esses jovens estão precisando, e nós, como as pessoas do bem, nós temos que passar essa mensagem para o jovem, de ele acreditar no sonho dele, de ele buscar esse sonho. Eu sempre falo, sonhar pequeno, sonhar grande, a gente nunca deixa de sonhar, a gente sempre tem que buscar. É isso. Legal, legal, cara. Baita papo aqui com o Gustavo. A gente vai daqui a pouco fazer um momento meio Marília Gabriela, Rapaz Grilles, do primeiro que você pensar, você vai responder. Mas antes vamos ver as odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá chegando ao fim o Campeonato Brasileiro. Vamos ver as odds da 36ª rodada. Vai entrar na tela para você. Vamos lá, pedindo para as odds entrarem. Primeiro com Fluminense e São Paulo, tá pagando mais pela vitória do Fluminense, não, do São Paulo que vai como visitante 3,63. Depois Santos e Avaí, bem mais pro Avaí, 8,4 ali, cada real investido você ganha 8,40. Então se você quiser tentar o azarão, é uma boa. Goiás e Juventude, pagando mais pela vitória do Juventude, o Goiás ainda brigando, sonhando ainda talvez com uma vaga na Libertadores, mas brigando por Sul-Americana. Bragantino e América Mineiro, pagando mais pela vitória do América Mineiro. Vitória do América Mineiro vai dar 4,1. Corinthians e Ceará, o Ceará também pagando bem mais, 5 para cada R$1. E Internacional e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pagando mais 4,7. Essas as odds da 36ª rodada. Lembrando sempre, no Galera Bet, a sua melhor aposta, você vai lá, faz um pequeno cadastro rapidinho e já pode ficar livre para apostar, fazer a tua fezinha ali com seus conhecimentos, ganhar um troquinho e ali na primeira vez que você chega no Galera Bet, você ganha um bônus de R$50 para começar. Galera Bet, sua melhor aposta. Vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho, então. Primeira coisa que vier na tua cabeça, você responde. Melhor técnico? Luxemburgo. Melhor jogador que atuou junto? Valdívia. Valdir chileno, pô. Nossa, esse moral. Jogou bem. Jogador mais difícil de marcar, você como zagueiro? Ibra. Ibrahimovic é... Maior jogo da tua vida? O maior jogo da minha vida foi Palmeiras e São Paulo, semifinal. Do Parque Antártico. Parque Antártico. Né? Se você pudesse mudar na sua carreira, mudaria? Complete. Eu não mudaria nada. Só, assim, mudaria para ser campeão brasileiro, né? Mas, assim, como eu disse, eu sou muito feliz, assim, sabe, pela minha carreira. Então, assim, orgulho de ter construído, talvez muitos meninos sonham com ser um atleta de futebol e muitos não conseguem. Então, assim, eu acho que eu não mudaria nada. Acho que eu só deixaria do jeito que foi, do jeito que é, assim, sabe? Eu sou muito feliz por aquilo que eu construí. Queria ter jogado, mas não joguei. Aonde? Seleção brasileira. Faltou, né? Faltou. Acho que falta. Teve oportunidades, né? Teve momentos que caberia, né? Foi na época que estava no Palmeiras, né? Acho que talvez era o grande momento. Lógico que a seleção tinha muitos, né, zagueiros bons naquele momento, mas eu vivia uma grande fase. Teste, né? Exatamente. Né? Pelo menos uma convocação, né? Mas ficou aquele gostinho, mas só de ter lembrado naquele momento, assim, né? De todos na imprensa falando, os torcedores, eu acho que isso me conforta, né? Então, isso que é o importante. O que é o futebol para você?
Futebol é minha vida, né? Futebol é uma paixão, é um sentimento que é difícil você explicar, né? O futebol, uma bola, ela muda todo um contexto das pessoas, né? Mudou minha vida, né? Então, assim, eu tenho orgulho, assim, de sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei, né? Por uma bola, né? Pelo futebol. Então, acho que até me emociona assim, né? Mas assim, o futebol, a palavra gratidão, ela se torna muito pequena, né? A palavra, a palavra gratidão, ela é pequena, mas o gesto é muito grande. Então, talvez caberia no futebol a gratidão. Demais, demais. Foram poucos, mas o gol mais marcante. Palmeiras e Flamengo, 2007, meu primeiro gol pelo Palmeiras contra o Flamengo, Dia dos Pais. No Parque Antártico, que nós ganhamos 2-1, né? E eu faço esse gol da vitória. Então, assim, pra mim foi, até hoje, assim, foi um gol de coxa, de joelho, né? E assim, mas foi o gol, acho que talvez foi esse o gol mais importante pra mim. O que é família pra você? Família é base, né? Estrutura, não só a família, né? A gente, às vezes, hoje tem mais amigos que a gente considera até muito mais do que familiar, né? Porque família, às vezes, você não escolhe, amigo você escolhe para vivenciar com você. Como eu sempre falo, viver seu sonho, viver sua realidade. Então, a família, ela é tudo, né, cara? É a nosso alicerce, é a base, é o amor, né? Eu acho que nós temos que resgatar esses laços familiares, né, cara? Acho que está muito disperso devido à política, a time, a tudo, mas a gente tem que, acho que, tá com as pessoas que a gente ama realmente do nosso lado. Gustavo por Gustavo. Gustavo por Gustavo, cara, o Gustavo é um cara bom coração, um cara simples, um cara amigo, um cara parceiro, um cara que dentro das minhas possibilidades tento ajudar de alguma forma. Então acho que não tem como lembrar do Gustavo ser aquele cara raçudo, aquele cara que vai lutar, que vai blindar o amigo, o companheiro, de estender a mão. Então acho que eu acho que isso que falta um pouco, né, esses valores, né, os valores, princípios que eu acho que eu tento assim lutar bastante por isso, né? Então esse que é o Gustavo por Gustavo, é isso aí. Legal. Quer fazer uma de bate-bola também, Odio? Não, eu quero, na verdade, corroborar com o que o Gustavo fala, porque, como eu disse, eu tenho uma amizade com o Gustavo, não é de hoje, a gente já é amigo tem uns 4, 6 anos, não sei, mais ou menos. E ele tem uma coisa que muitos ex-jogadores não têm, que é pureza. Ele é um cara puro, é um bom marido, é um bom pai, é um bom amigo, é um cara que topa tudo, extremamente profissional, que vai em busca dos seus sonhos, porque quem jogou em Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Itália, China, poderia muito bem abandonar tudo e falar assim, eu sou o cara. E o Gustavo não é assim. Não é demagogia, não é porque ele está aqui na minha frente, ele sabe o que eu penso dele. E para mim foi um prazer tê-lo aqui. No dia seguinte, em que o Palmeiras confirma o título brasileiro, e é um prazer tê-lo como amigo também, porque eu sou apaixonado na família dele, extremamente educados, e o Gustavo é isso. A emoção que ele passou aqui é o que ele é coração. E o Gustavo sempre foi isso em campo e fora dele. Pô, aí ele começa a chorar, você já chorou, vai ter que chorar também daqui a pouco. Pô, que é isso? Virou quase um encontro com Patrícia Poeta aqui. Mas que legal esse papo, Gustavo. Te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Agradeço ao Diego que fez aí o meio campo para você estar aqui com a gente. E portas abertas sempre para você. Um prazer, um papo muito bom de ter com você. Obrigado, Guto. Obrigado, Diego. Eu falei pro Diego, né? Não é apenas um convite, foi uma convocação, né? Uma convocação palmeirense, mas assim, fico muito feliz de poder falar um pouco da minha história, né? Num momento tão importante sim para o Palmeiras, né? Já vem há alguns anos, né? De conquistas, de a gente estar também como torcedor vivenciando isso e de poder ser relembrado, ter aquela nostalgia, de passar também para as pessoas que vão assistir, que, né? Ver um pouco da história do Gustavo. E é isso que o Diego falou, agradeço as palavras deles, mas é isso que a gente tem que ter. Nós, seres humanos, que somos pessoas do bem, que nós temos nossos princípios, valores, a gente tem que passar isso para as pessoas. Eu acho que isso está um pouco ausente nas famílias, nos amigos. O cara não gosta de mim, o cara não me chamou, exclui o cara, e assim é a vida. Não é assim a vida.
A gente tem que resgatar isso. Então, eu acho que isso é o mais importante de estar vivenciando aqui, de estar falando um pouco da minha história, né, com meus novos projetos, com novos objetivos. A gente é novo, a gente tem que sempre buscar algo para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu tento e que eu tenho lutado a cada dia para fazer essa diferença na vida das pessoas. E só a gratidão de agradecer realmente o convite de vocês. Legal, vamos fazer aqui o nosso brinde, o tradicional brinde, para comemorar essa resenha. E para você que acompanhou, muito obrigado por mais uma participação aqui no A Rodada, podcast do futebol Lance e Voz do Esporte. Hoje essa baita resenha com o Gustavo. Depois da próxima rodada vai ter mais. A gente vai inclusive passar por muita história ainda do futebol até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, obrigado pela sua audiência e vamos junto à Rodada, o podcast do futebol Lance e Voz do Esporte.